Como eu falei e repito, esse altar vai ser pequeno para testemunhar os grandes feitos do nosso Deus. Meus amados irmãos, é chegado o momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Nesta noite o Senhor escolheu e separou o apóstolo Antônio, que já se encontra presente neste altar. Eu quero, na oportunidade, estar convidando a missionária Ana Paula, que vai estar orando e intercedendo pelo servo do Senhor. Receba a missionária Ana Paula, apóstolo Antônio, com palmas bem grandes, em nome de Jesus.
porque Deus mostrava realmente que não seria aqui. E segundo, as lutas que estamos atravessando, o Senhor falou, vá em Juízes capítulo 6 e perceba que diante de todo o povo de Israel, a Bíblia diz que os filhos clamaram ao Senhor. Como que Deus, Ele operou? Através dos filhos. A dificuldade veio. E Deus sabe como abrir a nossa boca. E Deus sabe como nos usar na vontade dEle. Uma coisa é você se apresentar para ser usado. Outra coisa é Deus te colocar para ser instrumento. Já não vai ser você, vai ser o Senhor. Que nós possamos estar atentos a todo momento e que em tudo Deus possa trabalhar. Amém? Vamos para a palavra, o livro de Mateus 15, 22 diz assim. Todos encontraram? Amém. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, grave isso aí, e os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, foi Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também aos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Toma seu lugar de assento e glorifica o Senhor por essa palavra. Amados e queridos irmãos, sempre eu gosto de frisar no início da minha pregação, porque sempre eu falo a vós. É necessário eu pregar aquilo realmente que eu estou vivendo. E quando eu passei aqui pela tarde, eu perguntava a Deus: Senhor, qual será a palavra para essa noite? E a todo momento eu venho pedindo: Senhor, abre a minha visão dentro dessa palavra, para que juntamente com a igreja nós possamos enxergar a sua vontade, que é perfeita e agradável no meio da congregação. E eu comecei a perceber a história dessa mulher cananeia. Tudo começa através de uma dificuldade. Fala para o seu irmão: dificuldade. As coisas só começam a caminhar na dificuldade, na vida do servo. Tudo que
não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não vou, mas Ele faz. Eu não tenho, mas Ele tem. A dificuldade vai nos amadurecer, mas vai nos identificar o Deus que nos serve. Se não tem dificuldade, não tem presença. Eu já disse isso. Chamada não faz o homem de Deus. Porque Judas era chamado, estava na mesa, mas traiu. Então nós vamos entender com a palavra. O que eu vou entender nessa noite? É o que a palavra quer me dizer. É o que Deus quer que eu engula. Você viu lá no deserto? Elias estava debaixo do pé de zinco. E o anjo preparou pão cozido na brasa e água para ele. Porque existe um momento na sua vida que você não vai comer o que você quer. Você vai comer o que Ele te dá. Primeiro, tu não és servo de você, tu és servo do Senhor. Tu não vai aonde tu quer, tu não anda da maneira que tu quer, tu vai andar perante a presença do Espírito. Mas isso chama a minha atenção, porque essa mulher está diante de uma situação que envolvia a sua filha. Só quem é mãe tem sentimento sabe do que eu estou pregando. Só quem gerou sabe do que gerou. Só que ela estava endemoniada. Ela estava o quê? Então ela tinha discernimento que o que estava nela não era de... Quando você olha pelas partes aonde Jesus estava, Tiro e Sidom, nós passamos a aprender que essas duas cidades, elas tinham um poder aquisitivo. Só que espiritualmente, Diego, aí Deus me levou lá no palácio de Herodes, missionária Jéssica. O que é o palácio de Herodes? Tem ouro, tem prata, tem alguém com autoridade, mas Herodes não poderia fazer nada. Mas aí o Senhor pega 4 jovens e coloca dentro da Babilônia. E é aqui que a gente começa a aprender e a entender que existem territórios que estão sendo marcados com o servo de Deus. Deus não precisa de uma igreja lotada, de uma multidão. Deus está querendo um ainda que se disponha, um ainda que se renuncia, um ainda que consegue olhar para o alto, mesmo com as costas rasgadas, mesmo não tendo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Deus ainda está à procura daquele que pela meia-noite ainda tem um cântico, ainda tem uma oração. Estão me perseguindo, mas eu sei quem adorar. Estão me caluniando, mas eu sei em quem chama a minha atenção, porque quando aquela mulher cananeia se encontra com Jesus, estava ali uma multidão, os discípulos, a Bíblia diz que ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o que diz o texto 23. Mas ele, Senhor Jesus, a gente entender, não lhe respondeu palavra. E é aqui que eu quero te chamar nessa noite. A Dilce, ela chegou para Jesus pedindo socorro e contando para Jesus qual era o problema. O problema não é eu, o problema é a minha filha. Ela está endemoniada. Eu percebo, se a cidade onde ela morava tinha recurso, mas o recurso não poderia sanar o seu problema. Poderia ter situação favorável, mas não poderia sanar a sua situação. Então, automaticamente, sendo uma mulher cananeia, ela não faz parte das raízes da fé. Há outros deuses a adorar. Porque quando Abraão falou para Eliezer, faz um juramento, põe a tua mão debaixo da minha boca e promete que você vai sair e vai buscar para mim, para meu filho Isaac, uma mulher que seja da minha parentela, mas que não seja cananeia. Abraão estava certo, tem que ser da mesma fé, tem que ser do altar, não pode ser do lado de fora. Não, Abraão está certo. Eu estou pedindo a Eliezer aquilo que eu quero para o meu filho. Sabe onde entra a responsabilidade daquele que tem compromisso de honra? Sabe por que muitas vezes nós não somos honrados? Porque muitas vezes a gente não honra. É aí que a gente aprende. Eliezer é exemplo dentro da Bíblia. Ele falou: eu não posso decepcionar o meu servo Abraão. Sabe o que ele vai apresentar Maria Eduarda ao Senhor? Que a moça, a jovem, que era para casamento de Isaac, daria água para ele beber. E o segundo pote daria água para seus 10 camelos. Perceba que ele fez uma prova de fogo. Eu tenho que levar essa Rebeca, eu tenho que levar essa mulher. Mas Deus tem que me mostrar quem que ela é. Louvado seja o nome do Senhor. Algo chama a minha atenção. Sabe por quê? Quando ele está diante de um ribeiro, lá vem a donzela. E quando a donzela se reparou, o pastor Marlene com ele falou: que água de beber. Aí ele olhou para o céu e falou: já cumpriu, mas ainda tem os meus 10 camelos. Quando pensa que não, ela falou: eu posso te dar água aos teus camelos. Louvado é o nome do Senhor. Eliezer falou: essa aí, Deus convidou, essa aí, pode pegar, pega ela. Mas ele nunca viu o homem, nunca viu o moço, não tem problema. Quando o negócio é de Deus, o diabo sai. Nós vamos entender o que é mulher cananeia. Eu dei essa volta para você prestar atenção e entender, porque não adianta chegar aqui com a mente vazia e sair com ela perambulando. Tem que entrar aqui e ser totalmente revestido pelo poder da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa mulher cananeia, automaticamente quem está com Jesus, eles percebem. Mas ela é uma mulher cananeia. E ela está gritando o mestre. Está incomodando. Ela vem atrás de nós gritando. Só que a primeira resposta de Jesus para aquela mulher foi o silêncio. Pastor, por que o silêncio vem? Para Deus ver a sua atitude.
Deus ver o seu comportamento, para identificar a sua natureza, se está mais carnal ou espiritual, se é mais murmuração ou se é mais consagração, se é mais boca no pó ou se é língua na janela como Mical. Mandou lotado de Deus aqui. Eu pedi Deus foi uma palavra. Eu não pedi Deus Alice nos Países da Maravilha. Eu não pedi Deus um momento. Eu pedi Deus uma palavra que ela se revela dos céus, desce desse altar e toma cada vida, porque tudo que está aqui é do grandão da Galileia. Deus fica em silêncio. Mas como ficar em silêncio? Alguém que está clamando Ele. Aí você entende que o Deus que abre porta, que o Deus falou para Moisés, toca nas águas, que o Deus chamou Lázaro para fora, que o Deus que estava na cruz foi crucificado, morreu, ressuscitou. Ele agora vem aqui, ó, silêncio. Mas não é para clamar e Deus responde. E quem falou para você que o silêncio é a resposta? A Bíblia não é interpretada pela carne. Isso aqui é espiritual. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é vida e espírito para nós. Ao discernimento do silêncio de Jesus é diferente do meu e do teu silêncio. Eu posso me emburrar fácil, eu posso me trancar fácil, eu posso me magoar fácil, porque eu sou ser humano. Eu estou sujeito a viver esse dia mal, eu estou sujeito a passar esse vento. Mas deixa eu te dizer, tudo isso ainda nos identifica diante da presença do Cordeiro. Eu já atravessei dias maus na minha vida, mas eu nunca baixei a espada. Eu já passei dias maus, mas eu nunca deixei de vir aqui orar ao Senhor. Hoje eu estava em casa e eu chamei o pastor Ezequiel e falei: pastor Ezequiel, Deus mandou te ligar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou falando com você agora. Deixa eu te falar, homem. Tu estava no aluguel há 2 meses atrás e Deus te colocou numa casa. Olha como é que Deus prepara tudo na vida de um homem. Qual é mais difícil, passar esse vento pagando aluguel ou passar esse vento debaixo de um teto? Aí ele falou: puxa vida, pastor, não, eu não acabei de falar. A dificuldade que você já passou, meu irmão, se tornou escola na minha vida. A minha filha com 14 anos ainda nem tinha formado o corpo direito, ainda nem tinha cintura direito. Ela saiu de casa e me abandonou. Eu fui encontrar com ela na videira. O traficante colocou ela dentro de uma casa. Eu tive que pagar detetive para tentar quebrar o cativeiro. Mas nem por isso eu deixei de vir adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, mas eu nunca ouvi isso da sua vida, porque eu não preguei aqui. Porque se você acha que eu estou sendo marcado, eu já sou marcado há muito tempo. Quando você falar essa luta para mim, a minha foi dobrada. Está pegando a visão? Quando você chorar e falar para despecando, o meu já despecou há muito tempo. Pastor, mas como é que você está de pé? Aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, ó. Glória a Deus. Obediência quebra a maldição. Jesus é o primeiro na minha vida. Eu amo a minha família e os meus filhos, mas eu não tenho como negar o meu Senhor. Primeiro se chama gratidão, da onde Ele me tirou e Ele me curou. Aí o pastor falou: puxa vida, o senhor passou isso tudo. Eu falei: eu vou mentir? Eu sou primo do Pinóquio, por acaso? Tem responsabilidade, pastor. E eu vou te falar mais. Eu quebrei
Esse aqui enfiou 5 ferros e ficou 5 ferros 2 meses. Essa mulher vai tomar banho e vai chorar. Eu sou muito grande, ela é pequena, dá banho no tamanho de um homem desse. Ela chorava no banheiro mais do que o chuveiro caía água. Eu falei, deixa, ela já viu, deixa eu do jeito que eu estou. Deus vai dar força. Mas chorar você tinha que ver, eu nunca vi chorar desse jeito. Depois a coisa até tentar explicar isso aí. É para vocês entenderem, irmão, como é que começa a dificuldade. Eu fiquei 5 meses fazendo fisioterapia. A mão ela não dobra. É faz isso aqui, só isso aqui. Isso aqui ela não faz. Já. Mas não deixei de servir a Deus. Chegou um policial. Eu nem sei o que Deus levanta. Eu preparei tanto ali que Deus sabe de todas as coisas. Chegou um policial e falou, quem é o pastor Antônio aqui? Porque lá não falei para ninguém quem que ele é. Eu não gosto disso. Eu nunca gostei. Eu falei, sou eu. Tem um cego aqui. E ele falou que quer te visitar. Eu posso deixar ele entrar? Mas ele falou que não te conhece. Aí eu falei, peraí, ele não me conhece? Não. Mas ele quer te visitar. Eu falei, vou mandar ele entrar. Mas ele sabe o nome. Se essa história você tem que ver com ele. Eu falei, manda ele entrar. Quando ele entrou, ele falou, pastor Antônio, eu falei, sou eu, senta aqui. Aí o cego sentou. Eu falei, como que você me conhece? Eu falei, porque tem gente que manda áudio do Senhor para mim. E eu ouvi o áudio, só estava aqui no hospital, internado. Deus pegou um cego, que não é daqui, e colocou dentro do hospital para me visitar. Pega a visão aí. Pega a visão. Eu posso ser abandonado, não por Deus. Já imaginou eu? Querendo um amigo me abraçar. Mas quem entrou lá foi um cego. Eu teria tudo para ser revoltado com tudo e jogar tudo pelo alto. Mas nisso o Senhor me faz mais forte. E me capacita para amar mais. Porque a virtude de um pastor não é na placa da igreja, nem no número de membros. É no amor que ele tem pelas ovelhas. Glória, glória. E eu nunca demonstrei ao contrário essa raça. Sempre. Eu preciso falar isso aqui, mas eu estou orando é meia-noite. Eu estou orando durante o dia, eu entro no quarto, tranco a porta. Vim para cá hoje orar. E quem que está nessas orações? Cada um desses que está sentado nesse banco. Você está começando a pegar a visão da situação. Quando aquele cego chega e fala, pastor Antônio, eu não tenho os 2 olhos. Ele abriu a camisa, foi operado daqui até aqui, arrancou os meus olhos, me deu aquela coisa que contamina todo, como é que chama? Aquela infecção generalizada. Aí teve que tirar tudo para fora, para lavar, para tentar socorrer ele. E eu não tenho tornozelo, pastor Antônio, olha que eu não tenho tornozelo, mas eu fico de pé e eu ando. Aí o Senhor falou para mim, espera, você está reclamando ainda? Aí eu falei, mas se esse cego está aqui, Deus tem um propósito. A gente tem que ser águia. Onde Deus permite a gente passar ou chegar, e quem chega na nossa vida. A gente tem que ser águia. Eu falei, Senhor, se o Senhor colocou ele aqui, o Senhor tem um propósito. O Senhor falou, pergunta para ele, como que está a bochecha?
Eu me lembro como se fosse agora. Eu falei para ele assim: como que está a botija? Ele falou assim: está cheio até na tampa. Eu falei: então tira ela, coloca na minha mão. Ele colocou. Agora estende a sua mão que eu vou colocar também. Naquele momento nós levantamos uma oração dentro daquela enfermaria. Só que o mistério não era lá, Wallace. Os mistérios eram com a medicina, com os médicos. E o Senhor falou: pegue o corredor, junto com ele, e você vai lá naquela sala onde tem 9 médicos. Quando chega lá, deixe que eu vou agir. Quando eu cheguei lá, a primeira médica que estava na minha frente, quando eu vi, minha mão já estava sobre a barriga dela. E Deus tomou minha boca e falou: tu estás aqui cuidando de doente, mas quem está doente é você. A maior luta que tu estás atravessando é dentro da tua casa. A médica caiu desmaiada, chorando. As enfermeiras começaram a chorar. Deus começou a mover aquele lugar. Não teve nenhuma autoridade naquele momento para parar aquilo. E você sabe que eu falo baixinho, né? E dentro de hospital não pode falar. Quem fez capelania sabe. Mas quando Deus quer agir, irmão, não tem carteira, credencial, não tem polícia, não tem governo, não tem delegado. Quando Deus quer operar, quem é o diabo para impedir o agir de Deus? Naquele mesmo momento as portas dos quartos se abriram. E eu me lembro que saíam muitos com aquelas, quando a pessoa quebra a perna aqui, com aquelas gaiolas, e eles vinham pulando com as gaiolas. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. E foi saindo pessoas, e o cego do meu lado foi me dar olho, e colocava na minha mão. O engraçado era cego, mas ele acertava a minha mão. E eu pegava, ia fazendo a confissão e orava por aqueles enfermos. Irmão, o dia que eu saí daqui do hospital, eu fui entender o sentido da minha dor. A minha dor está gerando alma. Talvez você está aqui e não está entendendo. A sua dor vai gerar alma. A sua dor vai gerar vida. Talvez você não sabe que Deus te tomou numa proporção e permite você passar o vento para que alguém que esteja do teu lado, que você não viu, mas Deus já viu, para que através da sua dor, Deus pode operar uma grande obra. Eu não entendi a minha dor, mas quando Deus se revelou dentro daquele hospital, eu entendi. Deus tem um propósito na minha dor. Deus tinha um propósito naquela mulher cananeia. O diabo está lá até o tempo de Deus jogar por terra o que te perturba, mas o que era necessário para acontecer na vida daquela mulher foi quando ela, ouvindo Jesus em silêncio, ela rompeu uma barreira que muitos de nós não rompem. A gente tem muita força no microfone, irmão. A gente quer ser o talento da igreja, mas quando é para usar a fé, a nossa casa está derrubada. Quando é para usar a fé, sai daqui e chega lá mesmo em questionamento, a mesma murmuração, é os mesmos problemas. Jesus está aqui para abrir a nossa visão. Através dessa mulher, ela rompeu algo que nem os discípulos rompiam. Ele se calou, mas ela não se calou. Mas ele é o mestre. Mas eu acredito que o mestre pode fazer na minha vida, mesmo em silêncio. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou usar tudo que eu tenho a minha fé. Eu não tenho ouro nem prata, mas a minha fé te levanta e anda. Eu ainda tenho. O que é que você tem nessa noite para oferecer?
Deus pega Maria Eduarda, uma pessoa improvável, para dar uma lição de vida para quem estava do lado dele. O silêncio, mas ela perseverou. Quando ela persevera, a Bíblia diz que os discípulos, aquela multidão, fala: mestre, ela vem atrás gritando. Olha o que diz o texto: despede, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem Jesus veio? Os doentes, os fracos, os enfermos, o homicida, o idólatra, o feiticeiro. Jesus veio para eles. Jesus veio para eles. Jesus está falando aos discípulos: eu tenho um plano na vida dessa mulher. Quando Jesus diz isso, então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Isso aqui chama a minha atenção. Ela estava com a filha endemoniada, mas ela não perdeu a lógica de ver e contemplar o espiritual. A Bíblia diz que ela se curvou e ela adorou. Aleluia, Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Quantas das vezes nós passamos a tempestade e já não adoramos mais? Nós esquecemos de se colocar, de se curvar diante do Senhor. Aquela mulher não deixou com que a situação da filha dela roubasse a adoração do mestre. Está pegando a visão? Ela está falando: eu tenho uma filha, mas Deus está acima da minha filha. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu não sei você, ela é cananeia, mas ela foi para adoração. Eu não sei você nessa noite, mas ela foi para adoração. Ela foi adorar. Ela está falando: eu tenho a minha filha, mas Jesus está acima da minha filha. Mas ela é uma mulher cananeia. A adoração dela não é outros deuses, mas ela está dando exemplo para nós que Jesus é bom. Jesus é bom. Fala para o Senhor: Jesus é bom. Quando ela o adora, diz o texto: Senhor, socorre. Ela estava desesperada. Ela estava falando: se não é o Senhor, não tem como a minha história mudar. Se não é o Senhor, a minha casa não muda. Se não é o Senhor, essa igreja não caminha. Se não é o Senhor, o teu marido não vem para Jesus. Se não é o Senhor, Deus não entra com providência. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Irmão, isso aqui é muito sério. Ela está falando: ainda que me resta migalha, mas eu vou permanecer aqui. Eu não duvido daquilo que o Senhor pode fazer. Você sabe a experiência que a gente vê dessa mulher para nós? É que
ela mergulhou na situação. Ela não ficou com a mente dividida, ou é sim, sim, ou é não, não. Ela optou pelo sim, e ela mergulhou. Há princípios que mergulha e chega no fundo, fica sem ar para respirar. Não é fácil, mas a profundeza nos leva à dependência e a um crescimento espiritual na presença do Cordeiro. Essa água rasinha, qualquer vento que derruba, crente sem experiência tem que ter marca na vida, irmão. Contar testemunho do irmão é fácil. Começa a contar o seu testemunho de vida. Crente não é aquele que se apresenta, é aquele que suporta. Eu estou de pé só porque eu suporto. Mas por quê? Porque eu sei quem está comigo. Eu não visto de boca de ser humano, já visto até da boca do próprio Satanás. E aí entra os desafios. Quando você sabe quem está com você, você está blindado, e a sua vida está no altar, meu irmão, pode fazer o que quiser, não tem como. Não tem como. Deus, ele é maior. Deus, ele é soberano. Deus, ele é o Senhor. E algo chama a minha atenção, encerrando. Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo como tu desejas. Mas ela não é a mulher cananeia? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. A vitória é nossa, mas muitas das vezes a gente abre mão dela. O Senhor tem bênção para os filhos, mas muitas das vezes a gente despreza as bênçãos. Como assim, pastor? É só você ler o texto. Ela estava disposta a não escolher o pão que ela ia comer, ou a vitória que ia chegar na mesa. Ela falou: ainda que seja debaixo da mesa, mas eu não quero sair daqui, porque até agora a obra não foi feita na minha vida. Em outras palavras, a minha filha está endemoniada lá em casa. Só sabe disso quem já viveu. Só sabe disso quem já passou. Eu já vivi dias de batalhas de guerra dentro de uma casa, expulsando demônio. Pulavam para cá, pulavam para lá. Legião de demônio. Muitas das vezes, quando é uma situação do lado de fora é uma coisa, e quando é dentro da sua própria casa, que você tem que enfrentar a situação. Então nós estamos aqui, irmão, nessa noite, dentro de somente uma visão. Não adianta falar para mim: pastor, eu tenho fé. Não. Jesus já sabe o que você vai falar. Ele está falando: pratique a sua fé. Está difícil. Ele está falando: acredita. A porta está fechada. Ele está falando: permaneça, porque ela vai se abrir. O vento está soprando, fica de pé, porque Jesus vem andando sobre as águas e ele vai aguentar esse vento. Não te preocupa não, Jesus está falando: eu quero ver a sua fé em prática. Porque essa mulher deu uma lição para nós. Ela é cananeia.
Valéria, tem gente que está do meu lado e não está tendo a fé que ela tem. Tem gente que senta na mesa comigo, come do pão, bebe do que tem, mas ainda não está tendo a fé que ela tem. Ela falou, ainda que fosse das migalhas, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor olhou para ela e contemplou e falou, mulher, eu nunca vi tanta fé em Israel. Jesus está falando, nem esses que andam comigo